E aí, meu chapa, tudo bem com você? Hoje eu tô aqui para responder uma questão milenar que está corroendo as bases da nossa sociedade. A década ela começa em 2020 ou ela começa em 2021? Bom, vamos lá. Para analisar isso, primeiro eu quero trazer alguns dados e algumas coisas importantes para vocês, porque eu gosto de conversar com embasamento. Eu não gosto de falar só da minha opinião. Quando eu dou uma opinião, geralmente eu me embaso em alguma coisa, em alguma pesquisa, porque senão vai acabar sendo pós-verdade. Pós-verdade é uma verdade que a gente quer acreditar, mas não necessariamente que seja uma verdade. É uma coisa que faz sentido na nossa cabeça e por causa disso ela se torna uma verdade para as outras pessoas, entendeu? Só que não necessariamente isso vai bater de frente com a nossa realidade, entendeu? E nesse caso da década aí, a gente tem que entender uma coisa importante. A década, clã, é só 10 anos. Então, tanto faz se começa em 22 ou 23 e termina em 33 ou 32 ou 34 ou 35 e assim por diante. Porque a década é só 10 anos. Então, quem está contando a partir do 21 está contando certo, porque está contando até o 2031. Assim como quem está começando a contar do zero e contando até o próximo zero. Então, é 10 anos do mesmo jeito. Não importa a forma que você imagine isso, ok? Então, vamos lá. Vamos falar sobre dados, né, que eu comentei com vocês. Primeiro, claro, tem um negócio chamado ISO 8061 ou 62, que é basicamente uma norma de padronização internacional, que diz aqui, ó, inclusive na Wikipédia. Eu não gosto muito de utilizar a Wikipédia para falar sobre essas coisas, mas é um ótimo site para a gente ter base de conhecimento e nenhum conhecimento deve ser jogado fora, né? Então vamos lá. Conforme a padronização da norma internacional para a representação da data e hora da Organização Internacional de Padronização, ou seja, ISO, que é International Standard Organization, que estabelece a década que se define como 10 anos a partir de um ano que o número possa ser completamente divisível por 10 e por não haver o ano zero no calendário gregoriano, a década de zero compreende o período de anos de 1 DC a 9 DC. Aí você vai falar, ué, essa década tem 9 anos? Calma, calma que eu vou explicar isso também. E aqui você vê todas as décadas, olha que interessante. Todas as décadas são contadas a partir do ano zero e não do ano 1, como a galera fala. Então, se fosse levar pelo ponto de vista da galera aí, o certo seria você dizer, né, que todos esses daqui são anos 1. Então, seria ano 1, ano 11, ano 21 e assim por diante. Só que quando você pensa em contagem, está muito correto o que a galera está falando. A galera está falando de uma forma que você vai contar. Quando você vai começar uma contagem de 1 a 10, você conta do 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí pronto. Não, você não conta. Você conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, e aí quando você for começar a casa do 10, você começa a partir do 1. Quando você for começar a contar a casa do 20, você começa a contar a partir do 1. Então você vai 21, 22, 23, 24, 25. Só que isso é ótimo para fazer contagem, mas não é bom para fazer contagem de tempo. A passagem de tempo ela funciona de uma maneira bem diferente. E quando a gente conta a passagem do tempo, a gente geralmente está contando o tempo que já passou, o tempo que é passado e não o tempo que está por vir. Então se liga só. Eu sempre fiquei na dúvida em relação a isso e eu acho que talvez isso seja bem confuso para a galera, mas eu espero conseguir transmitir isso da melhor maneira possível. Quando você conta o século, você conta o século a partir do ano zero. Você já parou para pensar nisso? Porque a gente está no século 21 agora, correto? E a gente está no ano 2000. Então, o certo não seria ser ano 2000, século 20, ano 1900, século 19? Por que que no ano 1900 conta como século 20 e no ano 2000 conta como século 21? Acontece que o primeiro ano, tipo, você tem o ano 1, 2, 3, 4, 5, que antes do 100, esse conta como primeiro século. Então, o primeiro século ele só é contado a partir do momento que você forma 100 anos. Então, o século 2 ele só vai ser formalizado quando tiver o ano 200, assim como o século 20 ele só vai ser formalizado quando você terminar de contar o ano 2000, basicamente, entendeu? Então, o século 21, ele só vai estar completo quando chegarmos no ano 2100, ok? Porque a passagem de tempo, clã, tem uma coisa que eu já vi muitas vezes no TED Talks, eu já vi isso no Veritasium, eu já vi isso inclusive no Vitsal, são canais de ciência grandes aqui, gigantescos no YouTube, que são os pequenos infinitos. Você já ouviu falar disso? Tem infinitos que são menores do que outros. Tipo, se você contar do 1 até, sei lá,
700 milhões, você vai ter um infinito, né? Porque você vai contar, contar e nunca vai chegar no limite. Agora, se você contar do 0 até o 1, ou 1, 2, 3, 0.1, 0.2, 0.3, você também vai ter um infinito. Porque você vai estar 0,1, 0,7. Então, você pode dividir isso o máximo possível. Então, é um infinito entre o 0 e o 1. E é a mesma coisa que acontece com a passagem de tempo. Quando você conta, você está contando os meses. Então, pensa assim. Você tem o ano, você tem os dias, você tem os meses, você tem os segundos, você tem os minutos, você tem as horas, você pode contar tudo isso. Então, a partir do ano 0, vamos lá, você conta os primeiros segundos, depois forma os primeiros minutos, depois forma as primeiras horas, depois forma os primeiros dias, os primeiros meses, e aí quando a gente completa 12 meses, a gente formaliza o primeiro ano. Então, eu tenho aqui, ó, um bloco de notas que vai explicar para vocês isso, e eu espero que isso aqui responda a maior parte das dúvidas, que é o seguinte: mas o ano 1, então quer dizer que o primeiro século ali, segundo a Wikipédia, não tem 10 anos, ele tem 9. Não. Se você fosse contar a partir do 1, vamos lá. Você tem aqui, ó, e a câmera está bem na frente do número, vamos tirar um pouco mais pro lado. Ó, então, 12 meses. Vamos aumentar aqui porque está muito pequeno. Eu sei que vocês têm dificuldade para ver. 12 meses, isso é um ano, correto? Então vamos lá. 12 meses se completam, forma o primeiro ano. 12 meses se completam, forma o segundo ano. 12 meses, blá, blá, blá. Se você junta todos esses aqui até o 9, olha quanto tempo você tem. 120 meses. Que coisa maravilhosa, hein? Por quê? Porque a gente está contando o ano 0, a gente está contando os primeiros meses. Mas o calendário gregoriano ele não conta o primeiro ano, ele não começa no ano 0. Ele pode não começar no ano 0, mas ele começa nos meses, porque tem meses no nosso calendário. E outra coisa importante sobre o calendário gregoriano: o calendário gregoriano não começou no ano 0, ele começou no ano 1582. Foi quando o Gregório pegou e padronizou esse calendário. Antes não tinha calendário assim. Antes se contava os anos dos imperadores romanos, antes se contava outras coisas, a fundação de um país ou coisa do tipo, entendeu? Então, o nosso calendário gregoriano, que é o que a gente usa até hoje, ele só foi fundado em 1582. Então, somente em 1582 que a gente começou a contar. E mesmo que você vá voltar no tempo, 2000 anos, para ver se Jesus estava lá, você pode não encontrar Jesus, porque ele pode ter nascido em outra época, porque pode estar errada essa contagem, entendeu? Então, mesmo a gente falando que começou no ano 1 ou tanto faz, não vai fazer sentido, porque a gente não tem como dizer se realmente esse ano 1 foi contado certo, entendeu? O ano conta a partir de 1582. Então, o certo seria a gente contar as décadas a partir de 1582. Então, o certo seria dizer que a década ela começa em 2022 e não em 2021. Mas, de qualquer maneira, eu sei que esse é um detalhe muito pequeno, né? Muito pequeno sobre essa questão e vocês querem dados, né? Então, vamos lá. Se eu contar a partir do ano 1 e eu contar a partir do ano 10, então eu vou ter 12 meses que aconteceram que não estão sendo contados aqui dentro desse calendário. O que significa que 12 meses que Jesus, tipo, sei lá, começou a andar, fez um monte de coisa e a gente está esquecendo esses meses, está justamente tirando eles. Ou a gente força e coloca o 10 aqui e aí a gente vai ter 132 meses, ok? Então tá errado esse tipo de cálculo, porque um ano a mais vai dar 12 meses a mais. Então o certo é a gente contar a partir do tempo que se completa. E a maior parte das pessoas está contando 1, 2, 3, porque é certo contar de 1 até 10 assim. Só que, como eu disse para vocês, os meses, eles contam, o tempo conta. O tempo que a gente conta é só o tempo que passou, não é o tempo que está por vir. Então, a gente começa assim, do 0, e a gente vai indo até crescer mais casas, entendeu? Então, 1 segundo, aí quando junta 60 segundos faz 1 minuto, aí quando junta 60 minutos faz 1 hora, 60 horas faz... Aliás, 60 horas não, 24 horas faz um dia, e aí depois 30 dias fazem um mês, e assim vai indo por diante, ok? Então, eu acho que essa tabela aqui, ela explica muito, não tem como discutir quanto a essa tabela, porque aqui tá todos os cálculos base, né? E se a gente fosse contar, tipo, 2021 até 2031, tá correto, é uma década, não tá errado, mas o certo é a gente contar do 0 por conta da gente estar esquecendo que tem os meses aí do meio do negócio. E, querendo ou não, quando você termina o ano 9, você já termina e vai pro 10. Então tá certo a contagem também, se você parar pra pensar. Por quê? Porque esse aqui é o 1. Esse aqui é o primeiro mês. E o primeiro mês ele só termina quando termina os 12 meses. E aí forma o primeiro.
Então você está juntando para você ter um. É que nem você ter 12 copos. Você imagina a seguinte situação: você tem 12 copos vazios e você só pode contar esses copos quando você encher eles d'água. E aí você pega o primeiro copo e coloca 12 copos aqui. Aí você vai, enche o primeiro copo, aí você enche o segundo copo, enche o terceiro copo, enche o 14. Aí você enche todos os copos. Aí beleza, pronto, a gente já tem um ano. Você começa a contar quando você termina de encher o copo, correto? Mas falar do 2001, ou do 2011, ou do 2021, pra mim, parece que você tá contando o primeiro copo vazio, entendeu? Porque a gente pode dizer que zero não é um número, que zero não existe, e de fato não existe. Só que quando a gente fala de passagem de tempo, a passagem de tempo existe. E a gente começa de pequenos números para chegar em números maiores. Entendeu? Então, bom, esse é meu pensamento sobre isso. Isso é discutível. Agora, sobre as normas e coisas do tipo, eu não acho que seja tão discutível essa parte aí. Porque, tipo, é muito cedo contra falar, não, porque começa em 2021, porque é o que é mais lógico, contar do 1 até o 10. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. E aí depois 11, 12, 13, aí depois 21. Então tá certo. Só que tá sendo contado assim desde, sei lá, eu não sei de quando foi que eles estabeleceram o ISO. Provavelmente há muito tempo. Acho que desde antes de 1980. Então eles estão contando assim há muito tempo, e sem contar que quando a gente fala da década, a gente não fala da década de 81, a década de 71, a década de 91 e assim por diante, beleza? Então, tem argumentos que fazem muito sentido a relação de dizer que a década começa em 21, mas eu acredito que não tenha muita discussão em relação a dizer se a década começa em 2010 ou 2020, porque é oficializado dessa forma. E querendo ou não, uma década é o que você quiser. Então, se você quiser que a década seja 2023, porque foi o ano que o Faker foi campeão pela primeira vez, ela pode ser, beleza? Bom, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, você é uma pessoa maravilhosa, um grande beijo, um grande abraço, a gente se vê depois.